Bora lá. O governo federal terá que lidar com ao menos 6 CPIs criadas no Congresso Nacional. Uma delas é a do MST, criada para apurar as ações e o financiamento do movimento, enquanto a oposição, que tem maioria nesta comissão, pretende reunir provas de que o governo federal tem incentivado as invasões. A base governista pretende mostrar que a CPI é uma tentativa de criminalizar o MST e pressionar o governo. Sobre a expectativa e as estratégias desta CPI, o CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais Evair de Mello, do Progressistas, e Padre João, que é a primeira vez que está participando aqui do Dois Lados, do PT. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia, Basília Rodrigues. Saudação muito especial. Eu vou fazer o seguinte, vou começar com o Padre João, porque ele é estreante no quadro, mas também porque da última vez que nós tratamos aqui da CPI do MST, eu iniciei o debate com um parlamentar que era pró-CPI. Então, só para a gente manter aqui um mínimo, né, de equilíbrio entre os dois lados, eu começo com o senhor, Padre João. Se eu puder dar uma resposta, não muito longa, até para a gente preservar aqui o debate e cada um ter o seu tempo respeitado. O que a gente pode esperar desta CPI do MST? De onde vêm os recursos que financiam o movimento? O senhor quer dar essa resposta agora ou acha que precisa de uma CPI para investigar? Veja bem, saudação, né, Basília Rodrigues. Olha, primeiro, dizer que a importância do movimento. Toda luta por direito Eu preciso interromper rapidamente, porque a gente tem um comunicado, uma manifestação importante agora da ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. A gente tem acompanhamento jurídico e para que a gente cada vez mais se fortaleça nessa relação entre países e cuide para que nos esportes também aconteça, né? Eu sou filha de um senhor negro, que é o meu pai, que fala, mesmo ganhando, eles tinham que ser punidos. E eu acho também que é por aí. Mesmo ontem, o time que ganhou ou não, se foi a pessoa que cometeu o racismo, deveria ser punido. Já temos no Brasil e a gente quer expandir isso também para fora. Ministra, de ontem para hoje, algum representante do governo da Espanha procurou a senhora, procurou a sua equipe para tratar dessa questão, a embaixadora aqui no país ou algum membro do governo espanhol? Olha, ontem mesmo eu entrei em contato com a vice-presidenta da Espanha, Yolanda Díaz. Nós já havíamos feito, né, um trabalho juntas, então já tenho esse tipo de contato com ela. Falei com ela, a gente está aguardando também um posicionamento direto do governo. O Itamaraty está aqui presente e já está também articulando essas próximas reuniões, né, como que vai ser feito. Ambos os países estão em contato. O embaixador Orlando, né, do Brasil, que está lá na Espanha também, já notificou, já pediu a reunião. Nós já estamos aguardando uma reunião com a La Liga, já foram oficializados e eu espero ter mais posicionamentos concretos para te passar, mas sim, estamos em contato desde ontem à noite, direto a ambos os países, com todos os governos de lá e daqui. Ministra, o racismo no futebol não é exclusividade da Espanha. Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente também vê muitos desses casos acontecendo. Essa situação, deprimente com o Vinícius Júnior, é gancho para a gente conversar sobre racismo no futebol também no Brasil? Pedro, já passou da hora da gente ter, a gente está agindo, né? Acho que por isso é importante a presença do secretário aqui. A gente está construindo esse Programa Nacional de Combate ao Racismo no esporte, não só no futebol. Você sabe que eu sou do vôlei e a gente tem visto inúmeros casos de racismo. No basquete também, na Espanha, ainda esse ano também aconteceu. E a gente está construindo, vai ter uma reunião com a CBF, a gente vai receber a Formiga. E passo a passo a gente está construindo isso para que concretamente a gente possa, não só, né, seja na La Liga, seja na Conmebol, seja em todas as ligas do país, né, a começar aqui pela nossa CBF também, para que a gente possa estabelecer e pensar passos concretos de combate a isso. Não é à toa que a gente tem a lei da injúria, que tem lá dentro, que está lá dentro tipificando também racismo no esporte, mas é por isso que a gente está aqui, é por isso que é tão importante a gente ter essa política transversal no governo federal que se preocupa com o seu povo. Muito obrigada, gente. Obrigado. Foi? Obrigada. Ô, minha bichinha. Olha, a gente teve então essa manifestação importante da Aniele Franco em combate, mostrando que é um assunto de relevância, né? Tem status aí importante para o governo federal em combater o racismo, seja contra o Vini Júnior e qualquer outro jogador brasileiro, jogador negro, especialmente, né, que aí jogam e emprestam o seu brilhantismo no esporte às seleções e times europeus, né? O que a gente falar destes países, né, que ficaram conhecidos na história justamente por terem sido impérios aí que levaram a
tanta escravidão. Bom, a gente volta para os dois lados, porque o assunto aqui é CPI do MST, tem questão também da reforma agrária. Vamos começar do começo? Olha, a gente vai tratar aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, que leva o nome do MST, mas visa investigar práticas de corrupção ou práticas criminosas de diferentes movimentos sociais que tentam fazer ocupação em propriedades, ou seja, lugares que já têm dono. Terras não necessariamente improdutivas. Vamos discutir isso, deputado Padre João. Quem financia o MST ou o senhor acha que precisa de uma CPI para responder isso? Muito bom dia. Bom dia, Basília Rodrigues. Saudação também ao deputado Ivair de Mello. Olha, o MST já indo para quase 40 anos, sempre, como qualquer outro movimento, as próprias pessoas buscam também recursos próprios para se organizar, sempre também tem apoio dos próprios segmentos, às vezes uma federação, um sindicato, as pessoas doam, faz leilão, faz barraquinha, faz movimento. Então, as pessoas não estão como que dependendo de governo, até porque o MST, com o governo seja de direita, de esquerda, lá desde o governo Fernando Henrique Cardoso, então o movimento, independente dos governos, o movimento existiu, o movimento fez luta, o movimento não teve no governo Lula e Dilma, que foi então financiado, até porque ele já existia. Então, o foco da CPI é muito mais tentar criminalizar o movimento. O próprio relator já falou que vai buscar outros movimentos, não é só o MST, porque, então, é uma movimentação política, até porque umas lideranças do MTST também é concorrente, candidato a pré-candidata a prefeito em São Paulo. Então, é uma movimentação política e para tentar enganar ou embaçar no popular a uma outra CPI, ou a CPMI, onde teve, aí sim, invasão em prédios públicos, onde teve depredação da coisa pública. Então, é para desviar a atenção e vem nessa onda de criminalizar um movimento social tão importante para o nosso país. Bom, agora eu vou perguntar para Ivair de Mello qual a sua avaliação em relação à CPI do MST. Deputado, obrigada pela sua participação aqui também. Precisa de uma CPI para investigar quem financia o movimento do Sem Terra? Não lhe parece claro esta informação? Basília, bom dia. Bom dia, Padre João. Obrigado pela oportunidade. É óbvio que precisamos de uma CPI para investigar esse movimento revolucionário, esse movimento terrorista, que já está há mais de 40 anos aí, trazendo a estabilidade no campo brasileiro. Eles se apropriaram do termo reforma agrária, agricultura familiar, produção de alimentos, para justificar os seus crimes. Quanto ao financiamento, é óbvio que tem um custo bilionário esses movimentos pelo Brasil afora. E nós já estamos com fortes indícios, com indicações, inclusive, já identificação de encontro entre líderes do MST com forças revolucionárias colombianas em território colombiano. Força Revolucionária Colombiana é FARC. Portanto, qual a relação entre MST e FARC? Nós já temos, também já estamos no rastro de movimentações financeiras entre líderes do MST com forças venezuelanas. Portanto, isso mostra que esse movimento não é um movimento isolado, é um movimento revolucionário nos moldes de Nicarágua, de Honduras, do país da América Central, né? E uma coisa muito clara para isso, quando os assentamentos levam o nome de Fidel Castro, de Che Guevara, deixa claro qual é o caminho, qual a orientação que eles estão seguindo. Se fosse produção de alimento, como eles tentam justificar seus crimes, sei lá, de repente o assentamento iria chamar Adson Paulinelli, né, o nosso líder aí que estruturou a nossa Embrapa. Quando você olha os tipos de movimento, você percebe que o MST e outros movimentos que invadem terras no Brasil usam as mesmas estratégias que o tráfico usa, que as milícias usam, que as Farc usam. É foguete como sinalizador,
o modelo organizacional pode pegar internamente dentro dos assentamentos exatamente o que os milicianos usam nos bairros de periferias que eles ocupam. Por isso, é necessário mantermos a reforma agrária no Brasil, mas sem o MST. O MST é um movimento revolucionário, um movimento terrorista, que tem gente que vive disso e, claro, com financiamento obscuro, tendo essa relação clara já com as Farc colombianas ou com movimentos venezuelanos. Levando em consideração as diferenças da natureza de uma CPI para uma CPMI, né? A gente tem de um lado a CPI do MST, que tem uma maioria de oposição, e do outro uma CPMI, que reúne não só deputados, como também senadores, e tem muitos governistas por lá. Fazendo uma comparação entre estas comissões e, claro, levando em consideração as diferenças, qual comissão, na avaliação de vocês, vai produzir mais efeitos, né? A gente está falando de um primeiro semestre de Congresso paralisado, muitos projetos de interesse do governo não andaram, tem votações importantes aí pela frente, como o marco fiscal, como a própria reforma tributária. Olhando para o nível pela potência dessas CPIs, qual aqui vai realmente entregar mais informações, mais resultado para a população na avaliação de vocês? A CPI do MST ou a CPMI do 8 de janeiro, né? Levando em consideração todas as diferenças de ambas comissões. Deputado Padre João, como se fosse uma disputa de CPIs, qual a avaliação do senhor? Primeiro, Basília, eu vejo que não caberia as CPIs. O governo tinha que ter união de forças, mesmo com a oposição, num campo democrático, olhar para frente e a gente buscar a reconstrução no Brasil, com leis, com a criação de políticas e de programas que poderiam ir ao encontro do povo. A eleição passou, então a gente tinha que concentrar os nossos esforços para aprimorar a legislação e, assim, dar maior segurança para investimentos na economia, na política ambiental, retomada das políticas sociais. Deveria ser esse o foco do Congresso. Se fosse um Congresso, de fato, que tem compromisso com a soberania do nosso país, compromisso, de fato, com o povo brasileiro. Mas continua em curso uma estratégia de poder de uma eleição continuada. Um erro que a última eleição de 2018 mostrou para nós o grande equívoco que foi não aceitar o resultado das eleições. Então, as bancadas conservadoras, denominada bancada do boi, da bala e da Bíblia, boi, bala e Bíblia, continuam unidas, continuam bem articuladas, bem articuladas. Por isso que eu entendo de que se a gente, de fato, quer readequar a própria, fazer valer a eleição, a CPMI, ela é, então, mais estratégica para reafirmar o respeito às eleições, reafirmar o respeito à democracia. Mais importante é a nossa democracia. Por isso que eu entendo que a CPMI, ela passa a ser, então, mais importante, porque ela reafirma a nossa democracia e pode buscar esse equilíbrio de forças, de compromisso com o país e não simplesmente um projeto de poder pelo poder, sobretudo de setores que têm demonstrado menos compromisso com a maioria do povo brasileiro, que são os povos, os mais pobres. Deputado Evair de Mello, levando em consideração até essa diferença na composição, né, das comissões, se fosse para apostar todas as fichas nesta batalha de CPIs, qual que dará mais resultado à população ou qual que vai incomodar mais o governo? A CPI do MST ou a CPMI do 8 de janeiro? Basília, primeiro eu vou pegar a primeira parte da fala do Padre João e mandar para o Lula, porque quem não desceu do palanque foi ele. Continua chamando o agro de fascista, continua condenando os brasileiros que pensam diferente dele. Ele se nega a governar e, por consequência disso, o número de CPIs de investigação no Congresso Nacional é fruto, claro, desse desgoverno, né, dessa falta de liderança e de um projeto. Isso faz com que os problemas comecem a acontecer e, naturalmente, o parlamento exerce o seu poder de investigação, que são
as CPIs ou as CPMIs. É preciso ressaltar que, no caso da CPMI, o governo trabalhou até o último segundo para que ela não instalasse. Quando as imagens, as provas concretas do crime de responsabilidade chegaram na cozinha do Palácio, o governo se movimentou, mudou de estratégia, porque percebeu ou ele reagisse ou ele já acabava ali. Ele vai acabar mais rápido do que o tempo normal, mas já acabaria ali. Portanto, essa mudança de estratégia mostra que o governo estava despreparado, desorganizado e não esperava com que aquelas imagens realmente pudessem confirmar a conivência do governo. Quanto à CPI do MST, é um outro elefante na sala do Palácio do Planalto. O presidente Lula aceitou esses movimentos revolucionários terroristas participarem do seu processo eleitoral, esteve abraçado com ele, um movimento que ameaçou continuar nesse histórico de caminhada que eles têm um com o outro, e o governo subestimou, na verdade, o poder que essa CPI do MST ela teria. Portanto, ficou relaxado, ou seja, falta de uma liderança firme do governo de uma orientação, falta até de disciplina deles, que não tinha essa experiência de ser governo enfrentando uma oposição tão organizada, e quando ele abrir os olhos, naturalmente, até partidos que às vezes têm feito o gesto para com o governo, escalou os melhores dos seus quadros para que realmente isso é um problema do Brasil. O MST, a Frente Nacional de Luta, o STEDR, o Rainha, são problemas para o Brasil. Essa ligação deles com a Colômbia, com a Venezuela, esse movimento de estabilidade que entra ali no campo brasileiro, isso ameaça a produção agropecuária brasileira. Portanto, as duas CPIs têm o processo investigativo, vai trazer verdade. Uma vai mostrar a conivência do governo e a outra vai mostrar que o governo tem participação efetiva nesses movimentos revolucionários que querem trazer insegurança no campo do país. Certo. Tem um cardápio aí de acusações e suspeitas a serem aprofundadas por esta CPI do MST e que a verdade seja trazida a todos. Bom, conversamos com os deputados federais Evair de Mello, do Progressistas, e também Padre João, do PT. Muito obrigada pela participação de vocês. Já estão convidados para a próxima. Até mais. Obrigado, Basília. Obrigado, Basília. Obrigado.